Esta chamada está sendo gravada. Vamos iniciar então, né? Pode começar. Amém, Jesus, né? Pai querido, Pai santo, queremos nesse momento estar adentrando na Tua santa presença, né? Em nome de Jesus, levando essa aula, consagrando ao Senhor, né? Levando ela ao Senhor, ao Teu altar, né? Em nome de Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Que haja, né? Realmente aqui um alimento que, né, seja trazido do céu, né? Oh, glória a Deus, para nós aqui. E nós possamos nos alimentar e nos encher da Tua presença, né? Nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, né? Nós invocamos o fogo da Tua presença, né? O peso da Tua glória esteja neste lugar, né? Que a gente possa sentir o peso da Tua glória. Oh, glória a Deus, né? Em nome de Jesus, Pai, né? E cada um aqui possa ser tocado, edificado, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, Pai. As pessoas possam ser tocadas, abençoadas, fortalecidas, edificadas, e por que não também curadas e libertas, né? Oh, glória a Deus, através dessa aula, Pai querido, em nome de Jesus, né? Fala conosco, Pai, né? E nós estamos realmente esperando né? Nós estamos vendo os Teus sinais e queremos, né? Glória a Deus, estar cada vez mais convictos daquilo que a gente acredita, Pai, né? Que a gente esteja cada vez mais convictos né, com esperança e fé no coração, cada vez que a gente está precisando, Senhor, né? E nós estamos vendo aí todo o peso que o inimigo está colocando também, né? Mas a gente clama, a gente anseia por ver a tua noiva, sabe? Sendo erguida, sendo levantada, né? Sendo honrada nessa terra, Pai. Temida, realmente, por que não, né? Em nome do Senhor Jesus, fazendo a diferença, Pai. Fazendo a diferença, né? Eu peço a Tua bênção para cada um aqui. Abençoa o pastor Lucas, abençoa o pastor João, a irmã Ricardina, Pai, a Liz, a nossa irmã amada Liz, abençoa ela e todos, Pai querido, que o Senhor quer que esteja aqui, que não haja nenhum impedimento para as pessoas estarem aqui recebendo. E abençoa também, Pai, todos que futuramente vão assistir. Todos os alunos, Pai, sejam abençoados ricamente. Em nome de, com certeza, é o desejo do pastor Lucas e o nosso, né? Que as pessoas sejam edificadas, cresçam, amadureçam na fé, né? Porque esta é uma função do mestre, Pai, é fazer a igreja amadurecer espiritualmente. Oh, glória a Deus, né? É a função do ministério de mestre, é fazer a igreja crescer espiritualmente. Oh, glória a Deus, né? Na graça e no conhecimento, Pai. Muito obrigado, Jesus, né? Que o Senhor possa estar nesse momento conduzindo o pastor Lucas agora, né? Em nome do Senhor Jesus. E assim nós te agradecemos e repreendemos todo o mal, toda oposição, né? Todo impedimento das pessoas estar aqui, toda oposição agora contra a vida do pastor Lucas e contra cada um de nós aqui também. Nós repreendemos, Pai, toda oposição maligna agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Bom, irmãos, eu vou fazer uma introdução aqui, porque tem uma parte do símbolo que poderá ser usado como marca, né, da besta. Então, vou fazer uma introdução, depois eu entro no símbolo, depois eu entro no assunto da aula, tá bom? Bom, a introdução que eu quero fazer é o seguinte, a minha experiência em avisar as pessoas sobre a volta de Jesus, ela está baseada num monte de reações que eu andei captando, sobre como as pessoas veem o reino de Deus e como elas pensam que é Deus e que são as coisas. Eu já falei aqui que houve uma interpretação agostiniana, que eu chamo de Agostinho por causa da filosofia que foi usada, né, pelo próprio interpretador simbólico da Bíblia, e essa contaminação simbólica, que existe simbolismo sim, a gente sabe que existe, mas não da forma como foi interpretada. Isso foi um tropeço danado. Eu fui falar para minha mãe que o céu tinha lugar para fazer compra, tinha supermercado, tinha tudo que existe aqui na Terra, só que sem pecado. Ela veio para mim me corrigir dizendo que não. Bom,
Eu falo isso por dedução lógica. Por quê? Por que Satanás caiu do céu? Porque ele pecou. E como que ele pecou? A Bíblia diz que ele fez comércio. Certo? Fez comércio. Usou de interesses. Corrompeu pessoas. Corrompeu anjos. Então, para você exercer tudo aquilo que está escrito em Ezequiel 28 e em Isaías 14, tem que ter uma cultura. Uma cultura dentro de um contexto, de um mundo, vamos dizer, espiritual, onde haja alguma coisa para ser feita, para que você troque interesses e leve pessoas a decisões. Entendeu? Então, agora tem um pessoalzinho na internet que diz assim, ó, você pensa que o céu é assim, mas ele na verdade é assim, a Bíblia diz que ele é assim. Você pensa que Moisés no deserto estava assim, mas ele estava assim. Tem um monte de vídeos. Eu ando compartilhando com algumas pessoas que estão com a mente fechada sobre isso, e o problema é o seguinte. Por que é importante você saber que os céus têm casas, edifícios, prédios, tem o palácio de Deus, tem a morada de Deus e de Jesus? Por quê? Porque você vai sair daqui para um outro lugar, no caso, né, nós vamos ter novos céus e nova terra. Então, a terra é uma cópia do céu, só que agora essa cópia está corrompida. Quando você lê Gênesis 1:1, está escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, os dois estavam uma cópia do outro. A terra, ela é um espelho do céu, porque por alguma razão Deus quis materializar coisas espirituais, eu entendo assim. Por alguma razão essa dimensão existe em reflexo da outra, porque Deus quis fazer assim. Quando você fala de arrebatamento e vai falando para as pessoas, ó, vamos morar no céu, eles falam que às vezes ficam assim, não, eu não vou largar minha casa, eu não vou largar meu emprego, eu vou virar fumaça, eu vou ficar que nem anjinho assim, fazendo glória a Deus, aleluia, o dia inteiro na frente do trono. Não é essa vida para mim. Aí tem gente até que o Maquiavel, uma das frases do Maquiavel, que todos os comunistas usam, que diz assim, eu prefiro o inferno que é muito mais animado. Por quê? Porque por falta de conhecimento do que é o mundo espiritual. Então, veja só, eu uso aqui o argumento da suspensão. O que é o argumento da suspensão? Você tem uma empresa enorme, funcionário, você está abrindo uma nova fábrica lá na China, uma nova fábrica no Oriente Médio, e o mundo vai entrar numa crise. Aí eu falo, meu amigo, Jesus te ama, quer te salvar e tal, dá para você suspender a sua vida por 3 anos e meio, depois você volta no milênio com tudo que Deus tem para você? Suspensão de 3 anos e meio, de tudo que a gente está planejando na vida aqui. Porque é isso que Deus está pedindo, porque os outros 3 anos e meio são grande tribulação, quem se arriscar a ficar é insensato, vamos falar assim, para não falar pior. Você entende? Aí, o que está saindo agora? O Senhor acabou de falar, eu falei que Deus não quer deixar ninguém na grande tribulação. Acabou de sair uma revelação aí, postada até pelo irmão Geraldo, que acabou de chegar aqui, que Deus vai arrebatar quem invocar o seu nome. Lá no final do texto. Por quê? Por causa do amor de Deus, que não quer deixar essas pessoas nessa coisa chamada grande tribulação, porque é desnecessário se você se voltar totalmente para Deus. É desnecessário. Então, o que nós temos? Um rei justo, santo, um céu maravilhoso, com ruas de ouro, né? Um mundo que vai ser, a cultura vai ser celestializada, a cultura da terra vai ser copiada do céu. Deus vai recriar as coisas, por quê? Porque vai vir um rei santo, excelente, reinando 1000 anos. Então isso aqui vai ficar maravilhoso. E as pessoas não querem suspender a vida por 3 anos e meio. Meu Deus do céu, eu suspendi minha vida por 5 anos para fazer uma faculdade de física. Eu não lia nem jornal. Eu nem assistia televisão, era só nos livros de física de noite. E nem saía, às vezes, nem para boate, porque eu não era crente, saía lá para namorar, nem saía, porque eu queria me formar físico. Porque ficam achando que o céu é um lugar cheio de fumaça, só o povo é enfumaçado lá, ninguém vê direito ninguém, Deus a gente não vê direito, é uma luz, e você fica lá, glória a Deus, aleluia.
É incrível. Aí você vê o diabo que copia tudo que é de Deus, que vocês vão ver agora o que é a Babilônia, hoje, na aula de hoje. Copiando, o diabo não cria nada, gente. Quem que inventou todas as profissões aqui na Terra? É uma cópia do céu. A Terra é uma cópia do céu, só que lá não tem pecado. Tem anjos que mexem com ouro. É claro que lá tudo é excelente. Eu não sei se o ouro lá é mesmo ouro aqui, mas quando materializa, vira ouro aqui. Mas eu quero dizer que lá tem coisas incalculáveis, excelentes. Eu nunca fui arrebatado a esse nível, mas eu sou da pessoa que considera e respeita quem recebe a revelação, e eu não fico duvidando da pessoa, porque eu sou assim. Primeiro eu creio que todo mundo é honesto. Depois, se a pessoa me decepciona, é que eu levanto uma lebre. Se o cara falar, eu sou o Superman, eu falei, vamos voar junto? Se ele não conseguir sair da janela comigo, aí pronto, aí eu me decepciono com a pessoa. Então, eu decidi dar uma palavra de bom crédito para todas as pessoas, para eu não guardar mágoa, para eu não guardar malícia. Então, todo mundo que recebe a revelação, que recebe alguma coisa de Deus, para mim faz parte daquela pecinha do meu quebra-cabeça enorme que eu estou montando para tentar entender o mundo espiritual. Então, quando fala que Deus deu sua vida, Jesus deu sua vida por nós, um Deus maravilhoso, santo, puro, que quer nos resgatar daqui, quer mudar esse mundo, tirar todas as injustiças, ser o rei da terra, que foi para isso que ele foi criado, ungido, né? Que o Messias significa ungido, antes da fundação de tudo, foi ungido para ser rei. E o inimigo ficou com inveja de Jesus, né? Tem até um ditado que diz que Satanás ama o pai, mas odeia o filho. Tem gente que diz isso, porque quer ocupar uma posição que ele achou que era para ele. Então, o que acontece? Aqui na Terra, é para ser uma cópia do céu. Eu faço até aquela figura do lago. Quando você olha um lago, você está vendo as nuvens refletidas no lago. O lago está na Terra, mas ele reflete o céu. Então aqui é uma figura, só que aqui foi decaído. Se Deus der a permissão, vocês vão entender que antes do mundo dos homens existia o mundo dos anjos. E que a perversão começou lá, e por isso que essa terra ficou dessa maneira que ela é. Deus fez uma recriação e vai fazer uma outra, e pronto, acabou. Porque ele era um querubim da guarda para cuidar da criação de Deus, ele não cuidou, agora é Jesus. Se Deus não tivesse feito esse primeiro teste, alguém podia dizer que não, podia ter sido, né? Então Deus fez esse primeiro teste, vamos dizer assim, para entender mais ou menos a situação. Então, quando você fala, Jesus está voltando, acorda, se arrepende, as pessoas não sabem o que é que tem que fazer. Tem gente que acha que tem que começar a ir na igreja direto, assistir de manhã, de tarde, de noite. Tem outros que acham que é só estudo bíblico. Não é. Porque se você estudar a Bíblia e aquilo não mudar o seu coração, não adianta. Estudo bíblico sem mudar o coração não adianta. É conhecimento. Então, o que nós precisamos fazer? Conclusão, para concluir essa minha introdução. De tudo que foi falado da volta de Jesus até hoje, o Senhor falou, põe a tua casa em ordem. Foi a primeira coisa que eu ouvi ele falar. A mesma coisa que ele falou para o rei Ezequias. E depois o rei Ezequias chorou e tal, e adiantou mais 15 anos na vida dele. Então, põe a tua casa em ordem. Então, o que era a casa em ordem? A vida em si, o pecado, as coisas que você anda praticando, que estava tudo desordenado, sem buscar Deus, sem estar seu coração em Deus, estar o coração no mundo. Tudo que estava fora do plano de Deus. Tudo que estava você centrado ou alguma outra coisa centrada. Colocar Jesus no centro e você servindo a Ele e Ele reinando no seu coração, né? E você pondo a vida em ordem, quer dizer, a vida em ordem, adorando, se santificando, buscando. Então essas palavras, elas são até sintomáticas. O que é sintomático? Sintomático é aquilo que vem na aparência, né? Que a causa da doença é uma coisa e o sintoma é outra. Então, vamos para a causa. O que é a causa de você, de tudo viver em você em harmonia com Deus? Qual é a essência?
de fazer tudo para que a sua vida faça flua no Espírito. O que é? É você ser uma habitação para Deus. É Jesus crescer em você, é o Espírito Santo se expandir. O Espírito Santo, ele se une com o teu Espírito, se forma um só Espírito, não descola mais. Não é você creu em Jesus, juntou o Espírito, pronto. Lá em a carta de Hebreus está escrito, foi aperfeiçoado para sempre. Então, se você recebeu o Espírito Santo e ele já juntou com o seu Espírito, você creu em Jesus, pronto, agora vamos para a alma, trabalhamos na alma. A alma vai imitar Jesus no andar. Né? E o coração vai ser purificado, a mente vai ser purificada, os sentimentos vão ser purificados. Você quer saber o quanto você é inimigo de Deus? Faça um jejum. Faça um jejum de um dia, depois faça um jejum de 2 dias, e vai fazendo, você vê como a carne fica revoltada, você começa a descobrir sentimentos e pensamentos rebeldes dentro de você. Aí você começa a atacar os seus inimigos interiores. Aí você vai ver que Jesus está crescendo dentro de você. Você vai ver níveis e níveis de preenchimento de Deus. Porque você está em estado de adoração. Adorar é o quê? Servir. Servir totalmente ao Senhor. De corpo, alma, mente e espírito. Pronto. Ora, houve um pacto da criação. Deus disse assim, eu vou criar os céus e a terra, eu vou criar as criaturas, os anjos, e vou estabelecer quais os seres vão ser criados. E quando ele chegou no homem, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que ele quer dizer? Que o patamar nosso, final, é ser semelhante a Jesus. Pronto, esse é o objetivo da vida. Quando eu era, sei lá, agnóstico, ateu, eu achava que a vida não tinha sentido. Não parecia ter sentido. Se você perguntar na faculdade, na universidade, ninguém vai te dar nenhum sentido para a vida, vai dizer que a vida não tem sentido, cada um escolhe fazer o que quer. Aí eu achava que a vida era assim, ó, nascer, crescer, fazer faculdade, se formar em uma profissão que você gosta, casar, morrer. É isso para mim. Tchac, 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 tchac. Morreu. Depois que eu descobri a vida eterna e que Deus não criou a morte foi inventada por Satanás. Uma hora eu explico isso para vocês. Satanás, sabe o que ele fez? Ele convenceu os anjos que se separando de Deus, ele ia fazer um reino do jeito que eles bolaram e que não ia morrer. Quando eles viram que eles se materializaram, os primeiros anjos que se materializaram, começaram a ver que eles iam se tomar forma humana, e eles começaram a sentir falta de alguma coisa. Começaram a ver assim, por que extraterrestre não faz plástica? Uma aluna minha perguntou, professor, se os extraterrestres são tão mais evoluídos que nós, por que todos eles são feios e não fazem uma plástica? Todos eles são monstrengo. Aí eu falei, menina, tu é inteligente mesmo, hein? Olha, que essa pergunta é interessante, porque eles perderam a glória, são feios, são deteriorados, eles achavam que não iam morrer. Satanás achava que se saísse de Deus ia construir um reino, achava que ele não ia morrer. Ele caiu do primeiro céu para o segundo céu, agora ele vai cair para a terra, da terra vai cair para o abismo, do abismo vai para o lado de fogo. 4 quedas. Então, esse achar que eu achava que toda vez que eu caí num buraco, eu achava que alguma coisa. Todas as vezes. Então, as pessoas vão ficar no arrebatamento, que eu espero que não, que eu estou falando isso para não ficar, porque tem profecias que você profetiza para não acontecer. Tem revelação que Deus dá para não acontecer. Eu vivi ficando no arrebatamento. Claro, querida, claro, meu amor, Jesus te mostrou você ficando, que é para você mudar esse fato. Não é para você cumprir essa profecia. Tem um monte de profecia que é para não cumprir, ao contrário, é você... Todas as vezes que Deus me mostrou alguma coisa na vida de alguém que era terrível, eu não contava para essa pessoa, eu orava para não cumprir. Quando era boa, eu contava para cumprir. É assim que o soldado faz. É assim que vocês zelam pela vida das pessoas. Eu sou um profeta, eu vi que você vai ter um acidente de carro, eu vou contar para vocês que você vai ter um acidente de carro. Que raio de profeta é esse? Que vai profetizar maldição para os outros cair?
Não, eu vou orar para que não haja esse acidente. Foi para isso que Deus me revelou. Eu estou aqui, ó, antenado com Jesus, esperando Jesus, e ele está falando para mim, ó, uma pessoa está em perigo. O inimigo está planejando um acidente de carro para ela, você ora por ela. Não é para você ir lá falar para ela que ela vai ter acidente de carro. Você quer glória para você? Por isso que tem um monte de profeta na igreja que fica tendo glória com desgraça dos outros. Profetizando desgraça dos outros e fica recebendo glória para ele. Então tem duas coisas que eu sempre oro a Deus. Deus, não deixe roubar a tua glória, nem usurpar o teu poder. Então, quando você fala de arrebatamento, o que as pessoas pensam? Eu achava que o céu era só fumaça, eu achava que o reino de Deus não era tão bom assim, eu não achava que o reino de Deus era melhor do que a terra agora, eu estou indo tão bem na minha vida. Não existe, irmãos, empresa com todo o sucesso do mundo que supere o que Deus tem para nós. Tudo isso aqui é lixo, larga a empresa, larga tudo e vambora. Depois no milênio Deus vai te dar de volta. É que nem o Abraão que subiu lá com o Isaac, Deus deu ele de volta. Era para ele sacrificar o menino, mas Deus viu que ele era tão obediente que falou, não, quem vai entrar nessa é o meu filho, não é o teu. Então esse é o problema. Como é que as pessoas enxergam Jesus? Como é que as pessoas enxergam Deus? Como é que as pessoas enxergam o céu? Gente, vamos montar um cenário completo de quem que é Deus, de quem que é o céu, de quem que é Jesus, para a gente largar disso daqui. Porque se a gente não tiver uma visão panorâmica da Bíblia, da palavra de Deus, a gente vai ficar catando milho que nem galinha e não consegue voar. Deus quer que nós sejamos águias e não galinhas. Deus quer que nós sejamos leões e não gatinhos de pelúcia, cheio de mimimi. Tá bom? Então essa é a minha visão do céu, essa é a minha visão panorâmica de Deus, que eu espero que vocês tenham recebido e entendido que existe uma coisa gloriosa, uma cultura superior a qualquer coisa, a ciência, a religião, a qualquer coisa que você encontra na terra de maravilhoso, existe lá no céu com Deus. E é esse o convite. E esse casamento universal que vai mexer com todo o universo, é de Cristo com a igreja. Se a gente não pensar nesse nível, as pessoas vão achar que a gente está fugindo aqui dessa grande tribulação como covarde, né? Não, eu não quero lutar contra o Cristo, tá vendo? Por isso que está fugindo. Não, é porque aqui vai ficar terrível, não tem ser humano que sozinho, o que ele, por sua condição, enfrente isso. Gente, com capa de visibilidade, com drone, com microdrone, aqueles dronezinhos que parecem um pernilongozinho que vem, pum, atira uma bala bem aqui na tua testa, que eu já vi isso até apresentado, né? Mata uma pessoa onde ele quiser. Tem um pó, que eu vi um vídeo, um pó que o cara solta numa pessoa, desintegra a pessoa toda. Eu não sei se é de antimatéria, não sei de que é. Armas terríveis que os anjos caídos ensinaram para esse povo. Como é que você vai querer passar pela grande tribulação e enfrentar o anticristo? Então você vai ter que se esconder e vai ter que clamar muito a Deus para se esconder mesmo. Ou então dar a sua vida por amor a Jesus, porque é a única coisa que vai restar fazer, porque não vai dar. Entende? Então se Deus soltou essa trombeta que está aí agora hoje, de que ele não quer que ninguém entre na grande tribulação, que se renda, total, enfrente qualquer coisa por causa desse casamento de Jesus com a sua noiva. E noiva, eu já falei na aula passada, é todo aquele que se render totalmente, que tiver fidelidade completa e coração completo para Deus, é noiva. Essa é a definição de noiva, que não tem outra, não tem pirreps. Aí o meu irmão pegou e falou assim, eu vou pegar uma cadeira, um suco de laranja e sentar e esperar Jesus voltar. Olha a mentalidade do meu irmão. Tem condição de esperar a vinda de Jesus sentar numa cadeira com suco de laranja? As pessoas têm uma inocência, angustiante, gente.
Angustiante. Aí por isso que dá desespero, porque você ama seus parentes. Você ama a sua família. Você quer pegar o cérebro dela, fazer uma cópia do seu, pelo menos passar as informações para ver se lá dentro da cabeça deles muda alguma coisa para ele falar assim, não, pera um pouco. Eu tenho que deixar um pouco dessas minhas ideias e entender um pouco melhor sobre isso. Essa é a sensação que eu tenho. Porque, olha, quando uma pessoa cai no abismo, e ela volta para contar para o outro lá, ela pergunta assim, por que você não me avisou, fulano? Mas eu te avisei. Não, mas você não queria ouvir. Insistisse, então. É assim que as pessoas vão responder pra gente. Por que você não insistiu? Por que você não me chacoalhou? É assim que as pessoas vão responder pra gente. Ah, você avisou 1, 2, 3 vezes, eu pensei que não era tão importante. É assim que as pessoas respondem pra gente depois. Então é isso. Dessa forma, você vai ficar chato, eu sei que vai ficar chato. Porque eu acho que a maneira mais chata de pregar o evangelho é quando você prega arrependei-vos, e a pessoa fica angustiada porque ela sabe dos pecados dela, mas aquele negócio incomoda. É melhor pregar sem julgamento, como acabou de falar na mensagem aí, que foi lida, o pastor Jones acabou de ler. Fazer com que a pessoa sinta aquele quebrantamento do amor de Deus e ela mesma se assuma os seus pecados e vá lá no quarto dela, quietinha, sem contar para ninguém, confessar um por um e pedir perdão. Porque eu acho que é assim que funciona o evangelho. Do que você pegar no colarinho dela acusando, você é um pecador, se arrependa. Entende? Eu acho que esse tem mais resultado, porque você vira um crente chato se você fizer assim. E o mundo está cansado de crente chato. Então você tem que levar amor. Amor, Deus te ama, existe um céu maravilhoso, ele morreu na cruz por você. O que você pode falar quando você evangeliza? Deus criou o céu e a terra. Adão pecou, por isso nós estamos nisso aqui. Gente, isso aqui é uma bagunça, concorda? Concordo. Isso aqui é uma bagunça, isso aqui é horrível. Você gostaria que fosse diferente? Gostaria. Então, foi por causa do pecado de Adão. Jesus já veio, morreu por você. Ele te ama, certo? Ele vai voltar, faltam 7 anos para terminar tudo, começar um milênio. É isso que eu falo para as pessoas. Agora você vai lá no quarto, entrega seu coração para Deus totalmente, e todos os seus pecados eu não quero nem saber. Você vai lá, se você sentir no seu coração do amor dele, te constranger, você vai confessar, contar, pedir perdão e se acertar com ele. Isso não diz respeito a mim. É assim que eu tenho pregado o evangelho. Porque eu descobri que assim é a melhor maneira, a maneira mais doce de você aproximar uma pessoa de Deus. Porque, quando eu estava pecando, ninguém precisava fazer uma lista de pecado para mim, ninguém. Eu sabia muito mais do que qualquer lista. Então não eram os meus pecados que eram o problema, era a solução dele. Como eu ia tirar eles de mim? Então, se você chegar para a pessoa e falar para ela que Jesus te ama, e ele perdoou todos os seus pecados, e você se entrega para ele, pronto. E aí você vai resolver essa história com ele, no pessoal. Eu acho que é suficiente para Deus entrar na vida daquela pessoa e desenvolver o resto. Porque senão, se você acusar a pessoa vai querer ser santa por si mesma, vai se esforçar, vai fazer esforço próprio de santificação e vai criar um justiceiro farisaico. Que é a reação colateral, né? Tem um remédio, tem efeito colateral, né? De um evangelho pregado na lei e não na graça. E a diferença de lei e graça é a porcentagem do qual nós fazemos em relação ao que Deus fez. Deus fez 99,9%, nós faz 0,1% do que deveria, né? Porque é Deus que faz os 99,9%. Existe a nossa parte, com certeza. É a rendição, que eu já falei, é a busca a Deus, é a nova estrutura de vida que você adapta para o Espírito Santo crescer em você. Aí você precisa ler a Bíblia, jejum,
Porque a carne tem que morrer. Você vai ver o quanto ela é doidona para te derrubar. Então a carne tem que morrer. Então você tem que fazer jejum, oração e estudo bíblico. Ler a Bíblia. Mas ler a Bíblia buscando a revelação do Espírito, não teologia. Entende? Então eu só descobri o quanto minha carne era inimiga de Deus quando eu comecei a fazer jejum. Porque a carne ficava irritada, nervosa, com raiva de Deus. Gente, presta bem atenção. Por que eu falo tanto disso? Porque o nível de tentação não é com mulher, não é com adultério que eu passo. Porque isso aí, basicamente, já venci. De vez em quando pinta uma tentação desse tipo. Mas você sabe o que o inimigo quer fazer? É inverter a minha mente. Quando eu vou falar assim, Senhor Jesus, me abençoe, ele fala, me amaldiçoe. Ele quer inverter a minha voz dentro do meu coração e dos meus pensamentos. É inverter, ele quer que eu blasfeme, ele quer que gerar um ódio, uma revolta para eu blasfemar. Você quer tentação maior que essa? E se blasfemar contra o Espírito Santo, acabou. Pode fazer as malas e ir para o inferno. Entende? Então, o que acontece? A gente tem um inimigo dentro de nós, que é os judeus não acham que Satanás existe, os judeus, os cabalistas lá, acham que não, é só o inimigo dentro de nós, que é a carne, que eles não entenderam Jesus, mas existe o inimigo, existe o anjo caído, existe o espírito de Satanás, existe o demônio, que é o que vai se materializar como homem, e existe a nossa carne, que contribui para essa rede infernal, infernet. Porque é ligado, tudo é ligado. Igual a internet, tem a Skynet, que é os anjos ligados com Deus, e aqueles que estão no espírito, é a Skynet. Tem a internet na Terra e tem a infernet. A infernet é a carne ligada. Na hora que aparece uma mulher para tentar um cara lá, o cara já aciona a carne dele. É instantâneo, o modem dele funciona na hora. Conecta na hora. E a carne, eu já vi a carne orando, a minha carne orando, pedindo para pecar. Sabia disso? Eu já ouvi minha carne orando. A carne, ela clama por demônios. Ela invoca demônios. A carne, ela se associa com demônios. Eu já peguei a carne clamando demônios para vir ajudar ela. Precisam rasgar mais a realidade espiritual, mais que isso? Por isso que é necessário matar a carne, mas matar pelo poder de Deus, não pela nossa força, que nós não temos como nos matar. Nós nos matar, nós morremos e não vivemos. É o Espírito de Deus em nós que mata a carne. É você clamando, chorando e suplicando. E fazendo jejum e humilhando e tirando orgulho. Agora, eu não sabia que eu tinha que dar o meu orgulho para Jesus. Agora eu estou dando meu orgulho para Jesus. Estou dando o meu ego para Jesus. Depois de todo o estudo de ego que a gente fez, de orgulho, agora, bom, eu não posso lutar contra esse bicho. Eu não venço esse... Eu entrego para o Senhor, ele detona com ele. E aí eu estou fazendo que nem aqui, ó, Senhor. Espírito Santo, faça a mira laser, acertou, achou o demônio, agora atira. Pum! Hoje, eu estava trocando o vidro ali do banheiro, e toda vez que eu vou fazer um serviço, o diabo já preparou todo um esquema para eu errar, quebrar, estragar. Né? Aí o parafuso caiu lá no meio do mato. Aí eu falei, Satanás, tu pensa que eu vou blasfemar, tu pensa que eu vou murmurar, eu vou falar glória a Deus. E ainda eu vou falar mais. Tudo que Deus criou com amor. E o que Satanás criou sem amor vai ser destruído. Vai ser julgado e condenado, lançado no abismo. Eu acredito, irmãos, eu acredito. Existe jogo de futebol, show de rock para tirar sentimento. Com aquele sentimento, Satanás reúne aquela energia, faz um clone de uma alma, de um ser espiritual, sei lá do quê,
como existe até uma maneira de fazer clone agora com 2 células comuns, você transforma ela em células-tronco, eu vou explicar depois como é que é, e joga aquele sentimento e vira um demônio. Então, são seres criados, porque Satanás faz um exército para ele. Por que tem tanto demônio se só caiu 200 anjos? Como é que Satanás conseguiu um exército? E agora ele tem a técnica da clonagem. Então a gente começa a desconfiar por que essa tecnologia toda, por que tem tanto robô sendo fabricado para ser comandado pela IA? Entende como é que Satanás está pregando as coisas que Deus criou e usando para criar coisas para ele, criar um exército para combater contra Deus? Aí agora ele pega a humanidade e seduz ela para virar-se contra Jesus. E as armas, eu já falava 30 anos atrás, que Deus me falou que até a inteligência, a ciência e a tecnologia iam ser usadas contra Jesus. As armas que existem hoje na Terra, que estão jogando, que uma hora vai jogar nação contra nação, vai ser tudo apontado para Jesus. Arma laser, antimatéria, o que eles inventaram? Os anjos de Deus que vieram com Jesus vão ter que destruir tudo isso aí. Cooptando pessoas em arenas, em jogo de futebol, com energias carnais, para sugar essa energia e jogar lá dentro dos espíritos que precisam dessa energia para andar pela terra. E agora com a tecnologia também. Então, você entendeu o tamanho da Babilônia, que é hoje, que é a aula de hoje? Você entendeu o tamanho da besta? Vamos lá. Então, irmãos, aqui tem o Ki, o Xi e uma outra letra, que eu não me lembro aqui o nome, é Ki, Xi, Sigma. Então, aqui ela faz que dá 666 em árabe, tá? Pois é o número do homem, o número da marca da besta, é escrito no antigo texto grego do Apocalipse com 3 caracteres, X, Ki, Xi e Sigma, com o número, não é, aqui está 666 em grego, mas eu não sei ler grego, né? A evidência linguística define que o Hanan descreveu a revelação na língua hebraica, tá? Aí aqui embaixo tem uma explicação de que é a marca da besta. Mesmo assim, o idioma grego fazia parte da região da Galileia há centenas de anos e esses caracteres deveriam ser familiares para ele. Supondo que Hanan tenha visto esses 3 caracteres gregos em uma visão, podemos simplesmente girá-los 90 graus para ver a preeminência da basmala islâmica moderna, né? Então existe um símbolo da basmala, a expressão artística mais prolífica observada em todo o mundo muçulmano. A basmala é um símbolo artístico que leva a sigla, o nome de Alá, o nome mais gentil, mais misericordioso. Sempre assim, a propaganda, né, é maravilhosa, mas a prática é que é horrível. Hoje, em nome blasfemo contra o único Deus verdadeiro, é usado nas bandanas. Bandana é aquele negócio que põe no braço, né? E a braçadeira, bandana, acho que eu não sei onde que é a bandana. Na cabeça, isso, bandana na cabeça e as braçadeiras no braço. Direito, usados pelos terroristas islâmicos da Jihad em sua guerra santa, bem como pelos soldados uniformizados do exército muçulmano que juraram destruição à nação de Israel e o extermínio do povo judeu. Destruição à nação de Israel, extermínio do povo judeu. Tá bom? Aí aqui está o símbolo, aqui está codificado, no meio aqui está codificado, né, mas se você ver, as letras estão aqui por dentro, e aqui está a 90 graus. A imagem no centro é a representação artística da basmala, que é a impressão artística mais comum na caligrafia muçulmana. Os caracteres gregos nas laterais são do tipo padrão que aparece ao longo desta publicação. Tá? Então aqui é sobre a marca da besta, que ficou faltando eu ler essa explicação, tá? Então aqui nós tivemos na aula passada os 144 mil e agora vamos ser o julgamento da Babilônia. A Babilônia é como se fosse uma capital espiritual que se antepõe a Jerusalém celestial. Então veja que Satanás sempre copia, né? Satanás, ele quer ser 3, né? A besta, o falso profeta e o dragão. Então ele sempre quer fazer tudo invertido, ele não cria nada. Então aqui nós vamos ter o julgamento da Babilônia. Vi um anjo voando pelo céu que tinha um evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei Jeová, dai-lhe glória, porque é hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Pronto. Então quem que é esse anjo? Veja só.
Por que que a revelação de Apocalipse está dizendo que o evangelho agora é pregado por um anjo? Vocês sabem que os 144 mil é que vão pregar esse evangelho no mundo inteiro, e vai ter ainda, eu creio, uma parte dos ressuscitados, porque quando Jesus ressuscitou, e alguns que ressuscitaram, o evangelho de Nicodemos é um evangelho apócrifo, mas vale a pena você conhecer, porque tem verdade ali. Eu não sei porque que ele é apócrifo, né? Poderia estar muito bem lá, porque as coisas são tão maravilhosas ali que eles não colocaram na Bíblia, acho que por falta de fé. Mas o evangelho de Nicodemos explica o que Jesus fez no inferno e depois o que aconteceu com aqueles que ressuscitaram com Jesus, que foram as primícias de Mateus 27. Mateus 27. Peraí. 27, 52 e 53. Leia lá as primícias, aqueles que ressuscitaram com Jesus no dia da ressurreição dele. Então, esse povo é como se fosse os 144 mil agora, que vão ser transformados antes. Então, se eles estão numa categoria superior agora, é como se eles fossem anjos, né? Para pregar o evangelho. E todo que ressuscitar glorificado está numa categoria como se fosse anjo. É por isso que está anunciando que é um anjo voando porque para cumprir aquele fechamento do julgamento, que para Deus julgar a terra, todo mundo tem que conhecer Deus, tem que saber falar de Deus, de Jesus e assim por diante, tá? Então vai ter esse julgamento completo sobre toda a terra, porque também vai ter a evangelização sobre toda a terra nos últimos tempos, tá? Isso num prazo maravilhoso que Deus vai fazer, prazo mínimo aí, tá? De tempo, mas o máximo de pessoas atingidas como nunca houve na história de todo mundo. Ok? Então, outro anjo seguiu dizendo: Babilônia, grande cidade, caiu, porque ela fez a todas as nações beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, a prostituição significa adoração a outros deuses, né? E o terceiro anjo seguiu dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na sua testa, na sua mão, também o tal beberá da vinho da ira de Jeová, que foi esvaziado puro no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e do cordeiro. E a fumaça e o tormento sobe para todo sempre. Então vamos entender. Veja só, Babilônia foi uma cidade que começou lá com Nimrod, quando ele construiu a Torre de Babel. Aquela torre era para ser um portal espiritual para receber seres e anjos caídos, tá? Não fica achando que era só um monte de tijolo, que o povo não sabia o que fazer, e que ficava botando um tijolo em cima do outro até chegar no céu, porque era um bando de ignorante, que onde que o céu, você vai, nossa, eu sou astrônomo, eu conheço a galáxia, tem 1000 anos de ano-luz, esse é um povo ignorante da antiguidade, que queriam construir uma torre, que a Bíblia é um obscurantismo total. Como a Bíblia é obscurantista, esse povo queria subir no céu, tá vendo que ninguém não consegue nem chegar nas nuvens, né? Só o Everest aí que tem alguma altitude para chegar lá, né? Aí o povo a interpreta dessa maneira. Não era, gente, eles tinham contatos com naves e seres extraterrestres, demônios, e queriam um portal para eles virem aqui. Por quê? Porque o Nimrod, ele tem alguma coisa com o anjo caído lá, descendência, alguma coisa. Ele é da geração de Canaã. O povo de Canaã não teve, como é que é o nome? Escrúpulo nenhum em relação à sua genética, né? Então, sexualmente falando, ele não teve escrúpulo nenhum, povo de Canaã. Certo? Então, misturou. E criou-se 7 raças. Girgazeu, Amorreu, está lá a lista em Josué, 7 raças que tinham contatos com essa geração maligna, DNA maligno. Então, o que acontece? Depois do dilúvio, né, nós temos Shem, Cão e Jafé, né? O Cão tem o filho Canaã, aí depois do dilúvio, o Nimrod começa a criar a ideia de que ia ter outro dilúvio. Eles tinham que fazer uma torre tão alta, aí, entendeu? Aquele discurso, né? Aquela narrativa, que hoje a gente fala, né? Que você leva qualquer pessoa para uma paixão a fazer algo para você. O próprio Bigodinho, lá o Bigodinho da segunda, sabe o Bigodinho da World War, entendeu? Ele falou que para mover pessoas basta paixão. É por isso que aqui no nosso
left, right, left, as pessoas se movem rapidamente para fazer as coisas por causa da paixão. O right não tem tanta paixão, por isso que o left faz mais coisas. É paixão. Ele descobriu que a pessoa não raciocina, se leva por paixão. Então o Nimrod levou todo mundo a se apaixonar por essa causa de que, nós vamos se preparar que se tiver um próximo dilúvio, vamos fazer uma torre tão alta, mas por detrás a intenção era fazer os deuses descer. Tá? Era criar essa conexão com os anjos caídos. Então tinha as pirâmides e as outras coisas e assim por diante. Então faz parte dessa construção do mundo antigo. Então, veja só. Aí essa Babilônia, ela teve o Nabucodonosor lá depois, né? Os sumérios, né? Depois lá do Nimrod vem os sumérios, né? Os acadianos, sumérios e o povo todo. Acho que a Imagina, em termos de história, sabe muito mais do que eu. Então, veja só. Aí ela chega lá no Império Babilônico com o Nabucodonosor. Eu creio até que o Nabucodonosor foi salvo, viu? Porque no final das contas se converteu, sacou, sabe, a coisa, o Tico e o Teco bateram lá dentro dele, sabe? O Tico e o Teco, aqueles dois neurônios que só funcionam no ser humano. Sabe, um encostou no outro e um conversou com o outro e deu certo. Então, veja só, ela foi se mudando de lugar, porque o diabo, a cobra, ela não precisa, basta trocar o couro que o veneno permanece. Então, ela chegou até onde hoje? A gente pensava que ia ser a Igreja Católica, né? Não, a Igreja Católica, junto com as outras igrejas, vão se tornar prostituta. Desculpa eu falar isso. Mas vai se tornar, fazer o quê? Eu não posso ficar escondendo. Vai se tornar prostituta por quê? Porque vão apoiar essa religião nova, abrâmica, né? Crislã, essa coisa toda. Vão juntar as três, vão fazer paz, aqui vamos eleger um governo mundial, vamos ter paz. Então, se não for desse jeito, se eu estou contando isso, a Matrix se reconfigura, né? Quem assistiu Matrix sabe o que eu estou falando. Toda vez que descobri um segredo da Matrix, a Matrix se reconfigurava lá no filme, né? Então, pode ser que essa reconfigure, mas vai cumprir a palavra de Deus. Certo? Aí o que aconteceu? Tudo que era para acontecer ali na região ali do Oriente, migrou para os Estados Unidos. Então nós temos aí uma sede da Babilônia, que é os Estados Unidos. Por causa do quê? Contatos extraterrestres, financiamento de guerras, comércio e coisas malignas feitos debaixo do nariz do povo americano. E o povo americano não percebeu, e agora vai vir a queda, os Estados Unidos vai cair. Já foi profetizado. Mas o sistema babilônico, ele está no mundo inteiro. No Brasil, no Paraguai, na China, no Afeganistão, em Irati, em Descalvado, em Porto Ferreira, né? Em Botucatu. O sistema babilônico está no mundo inteiro. Em Ivaí, em Ipiranga. Está no mundo inteiro. Entendeu? É uma ramificação. E aí, esse sistema, ele mantém esse mundo funcionando para que Satanás seja o Deus do mundo. Essa que é a ideia. Entendeu? Manter o sistema funcionando. E se você é um profissional, um professor ou qualquer coisa, você está ali, você está na Matrix. Você está na Babilônia. Então, a única maneira de tirar você da Matrix e da Babilônia, ou é morrendo com Jesus, morrendo literalmente e você indo para o céu, ou é sendo arrebatado. Agora, se preparando, se desprendendo de tudo, porque na hora que tocar a sirene de subir no trem, subir no avião do arrebatamento, pronto, você sobe. Tá bom? Então vamos lá. Então, se alguém adorar a besta, sua imagem receberá o sinal na testa. Então, aqui já vem um adiantamento, porque nós já passamos pelo capítulo 13, onde foi detalhada essa coisa da marca. Então, nós estamos no capítulo 14, e aqui o anjo está fazendo essa advertência, tá? Aí, veja só. A adoração da besta e falso profeta é uma declaração completa ou seja, tudo que Jesus quer
conseguir de nos preencher até sair pelos olhos com chamas de fogo e pela pele brilhando, que é a transformação, o adorar a besta é o igual em medida, mas em condição oposta. Entende, vamos dizer assim? A pessoa totalmente consagrada a Satanás, sem nenhum fio de cabelo escapando. Entendeu? Então é essa a ideia da adoração da Babilônia e da besta. Tá? Ora, vamos raciocinar aqui. Quem já viu testemunho de bruxo que se converteu, sabe que os bruxos viajam de noite, saem do corpo, tem bruxa que anda em vassoura, vassoura é um espírito que carrega ela, e faz tudo aí. Se a pessoa se consagra de corpo, alma, moléculas e átomos, fígados, rins, bofes e neurônios, para o inimigo usar do corpo dela como ele quiser, né? Chega a esse nível de teletransporte, de se transformar, ficar invisível. A gente só ouve lenda, né? Mas a gente sabe até que tem até uns vídeos aí na internet mostrando. Se você quiser, é bem pesado de ver, mas é horrível, não quero nem ver. Mas existe. Então, veja só, por que nós não nos rendemos ao Senhor Jesus Cristo, que é santo, bondoso e puro, e nos criou para isso, de todo o nosso coração? A gente fica deixando um quartinho para nós, uma dispensinha para nós, e não deixa o coração ser tudo do Senhor. Se os bruxos fazem isso. Vamos pensar assim, né? A gente vê se a gente descola na cabeça. Tá bom? Então é esse nível de adoração que eles querem aí. Ok? Irreversível. E os que adoram a besta e a sua imagem não têm descanso de dia e de noite, nem ninguém quer receber a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos que guardam o mandamento de Jeová, a fé e Yeshua. Eu vi uma voz do céu que me dizia, bem-aventurado a partir de agora os que são mortos, que morrem no Messias, na verdade, diz o Espírito, para que descanse seu trabalho, pois suas obras justas com eles continuam. Claro, tudo que ele fez do bom vai continuar lá no céu e vai continuar fazendo coisas boas lá no céu. Por isso está escrito isso aí. E por que ele está falando dos que descansam, né? Que até eu falei na aula passada, né, que Jesus falou bem-aventurado, né? Que até o pastor Jones completou, né? Os seios que te amamentaram e tal, aí não choreis por mim, chorei por vossos filhos, que haverá dias de grande aflição. Né? Tem toda essa parte lá em Mateus, né, dos evangelhos. Por quê? Porque agora, no capítulo 14, vai começar a colheita. E ele está falando dessa colheita. Tá? Dos que vão partir com Jesus antes do arrebatamento ou depois, eu não sei exatamente como é que é a sequência. Eu oro para que a colheita seja antes, tá? Talvez não faça diferença se depois do arrebatamento, né? Contanto que salve, mas eu oro que a colheita seja antes. Veja só, o que quer dizer isso? Essa colheita, gente, é porque o estado de fé das pessoas não é suficiente para crer que serão arrebatadas, crer que serão transformadas. Mas o Senhor as ama do mesmo jeito e quer salvá-las, então vai tirar elas pela morte. Só isso. Simples assim. Por uma peste, por uma praga que vai vir, né? Por um fogo descendo do céu, queimando a casa, levando. O Senhor Jesus falou para Eren que no meio de tudo isso ele vai estar salvando vidas. No meio de tudo isso aí. Que a gente vai ficar desesperado, apavorado, ele está se tirando daqui. A pessoa não tem fé suficiente para ser arrebatada, para ser transformada, vai morrer de um acidente, né? Vai morrer de peste, de fome, de guerra e tal. O importante é se salvar. Porque a morte não é mais problema. O pecado não é mais problema, a morte também não é mais problema. Ok? Entendam dessa forma. Não é mais problema. O problema é não ter Jesus e ir para o inferno. Pior do que a morte é isso. Porque todo mundo ainda é assustado com a morte. É claro, todo mundo que partir, a gente tem saudade, sente falta, ama, quer estar junto, mas vai se encontrar. Tendo Jesus, vai se encontrar. Dia de Jeová. Olhei, eis uma nuvem branca, agora vai falhar da colheita. E sobre a nuvem estava sentado o filho do homem, que tinha a cabeça uma coroa de ouro, uma foice afiada. Foice é para colheita. E saiu outro anjo do templo, exclamando em alta voz para o que estava sentado na nuvem. Esse que sentado na nuvem era o filho do homem, que é Jesus, né? Ele ordena a colheita. Lança a tua foice e ceifa, porque é chegado o tempo da ceifa, porque a ceifa está madura. Então, o anjo dá ordem para começar a ceifa. E aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice e a terra foi ceifada.
Outro anjo saiu do templo que está no céu, também com uma foice afiada. Agora vem um tipo de colheita e outro tipo de colheita, presta atenção. Os dois tipos. O outro anjo tinha o poder sobre o fogo, saiu do altar e clamou em alta voz que tinha a foice afiada, dizendo: lança tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, porque suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a foice da terra, colheu a videira e jogou as uvas no grande lagar da ira de Jeová. E o lagar fora da cidade foi pisado e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo por 1.600 estádios. Então nós temos a colheita, né? E esse lagar é o lagar da ira, que vai acontecer lá no Amagedon, tá? Então vamos lá. Eu vi um outro sinal do céu grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 Bom, então aqui eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui, nós temos dois assuntos aqui, eu vou pedir aqui o comentário aqui dos universitários aqui. Pastor Jones, tia Ricarda, todo mundo que gosta de comentar, fazer algum acréscimo, por favor, faça um acréscimo sobre a parte da Babilônia, do julgamento e essa da colheita. O que vocês, qual a impressão que vocês têm? Amém, amém, amém. Glória a Deus, né? A gente sabe, né, pastor Lucas, que olha só que coisa, né? Porque lá na época da Babilônia, da Torre de Babel mesmo, né? Existia uma só língua, né? E o que está acontecendo hoje, né? Hoje, com a inteligência artificial, você pode ver. Você vê a pessoa, um japonês falando em português ainda com a leitura labial perfeita, né? Então a gente está na Babilônia de novo, né? Agora eu faço a seguinte conjectura, né? Conjecturando dos 144 mil, né? Que o pastor Lucas comentou ali tudo. Eu faço a conjectura, né? Porque conjectura, né? Porque na hora do avivamento, de repente não se saiba 100% quem vai ser o 144, né? Mas vai ter aquele momento da selagem, aí sim, né? Daí eu fico assim imaginando, olha só, que nem Jesus escolheu os apóstolos, né? Tinha lá um monte de gente, um monte de discípulo, né? Ali naquela hora, e Jesus foi escolhendo, né? É você, né? Então vai ser uma coisa emocionante, né? Vai ser. Glória a Deus. E eu acredito que, assim, quem acha que é do 144 eu acho que sabe no seu coração, assim, né? Existe essa confirmação, tudo. Mas a gente vai saber naquela hora, né, pastor Lucas? Na hora da selagem mesmo. E não pode ter presunção, né? Eu me preocupo muito com a presunção. Eu sem querer se presunção. Porque você sendo noivo, saindo fora daqui, já tá no lucro, né? É que nem o show do milhão, né? O cara tá com 400 mil, aí ele se arrisca, aí perde 400 mil. Pô, você já tá com 400 mil, vai para casa. Então é que nem o show do milhão. Né? Você já é noiva, vai para casa. Agora você vai se arriscar a ser dos 144 mil, aí você perde tudo. Não. Né? Eu acho estranho aquele Luciano Huck, aquele povo, show do milhão, né? O cara, última pergunta, você para ou continua? Você está com 400 mil. Não, eu quero 1 milhão. Eu vou embora para casa, eu entrei com nada, eu vou sair com 400 mil. Eu não sei porque que o povo não para com 400 mil, aí vai lá e perde tudo. É claro, foi calculado para eles perder tudo, né? Eles que não percebem. Mas tudo bem. Pode falar, pastor João. Meu querido pastor, estava aqui rindo do senhor abundantemente no início. Abundantemente, morrendo de rir mesmo. Eu queria falar uma coisa do senhor. Antes, não sei porque, quando o pastor Jones mencionou sobre a Torre de Babel, o entendimento que eu tenho que essa vontade de ter uma língua só de Babel está na igreja, tá? A língua que Satanás está colocando na igreja e está todo mundo dormindo. A linha de engano. Eu ouvi uma mensagem hoje sobre assim, que é por isso que a igreja está dormindo. Por causa da linguagem única de Satanás que está na igreja de Deus. Eu não sei, porque esse veio aqui, esse assunto para outra hora. Pastor Lucas, no início, o senhor estava falando muito do negócio. No momento lá, o senhor deu uma
com a curva lá nas suas explicações, nessa curva, e eu senti a liberdade que o senhor está tendo em Jesus, tá? Eu nunca senti isso assim em outra pessoa. Eu sempre senti a pessoa presa, os cristãos, os meus amigos. Mas você fez aquela curva, no seu falar, no que você estava falando, eu senti que você está solto no Senhor. Eu declaro a liberdade do amor de Deus sobre você, amado. Amém. Você está solto, tá, querido? Você está solto. Em outras palavras, você não está com medo de aprender o novo do Senhor, o novo amor dele. Você não está com medo, amado. Eu senti isso. Outra coisa que eu ia falar, nós estamos falando de semântica de palavras, quando o senhor falou que do inimigo de Deus, eu entendi o que o senhor quis falar, mas é porque esse vídeo corre ao mundo. Eu só quero falar que o homem nunca é um inimigo de Deus. Alguma pessoa pode entender isso, né? Sim, claro. Porque isso vai correr ao mundo, e alguns podem falar, eu tenho esse pecado e Deus me odeia. Isso nunca é o caso. Em todas as porcarias que eu tenho, qualquer pessoa tem, Deus ama essa pessoa. E quando o senhor mencionou ir para o jejum, então já demonstra que a pessoa estava procurando ele. Deus ama aquela pessoa de qualquer forma que a pessoa é. Tá? Aquela palavra inimigo pode correr o mundo, pessoal, eu tenho todos os pecados, Deus me odeia, o que a igreja tem ensinado 2000 anos, isso simplesmente não é verdade. Do Senhor, de Jesus. Ele ama. Só queria falar isso, tá, querido? Então, maravilhoso. Aqui eu fico. Pois só para esclarecer, por que eu falei do inimigo, o homem? Porque quando Deus criou nós, ele criou perfeito, não criou para ser inimigo dele, nem com essa intenção, nem com essa condição. Mas Satanás sabia que ele podia injetar isso na carne. Porque o pecado, ele foi lançado na carne para não contaminar o céu. Entendeu? Quando eu dei aula, porque Deus criou a luz, veja só, não sei se alguém estava, imagina estava. Na física, a gente entende a origem da luz, e lá em Gênesis tem o Deus disse haja luz. Veja só, lá no céu não precisava de luz, essa luz aqui que acende aqui, ó, essa lâmpada aqui, não precisava. Porque Deus era luz não é luz, todos os anjos é luz, todo mundo brilhava, todo mundo já é luz espiritual, é a luz numa dimensão superior, uma outra luz, uma luz espiritual. Eu já vi essa luz, ela transcende, ela quando ela aparece até com essa, mas ela transcende, ela vem de um outro lugar. Você percebe que ela vem de outro lugar. Então, veja só, esse universo que está em cima da nossa cabeça, que tem estrela, galáxia, sei lá, tem um monte de coisa aí, que a nossa Matrix está aqui dentro, ele é o quintal de Deus, não é a casa. Esse é o tapete do lado do avesso. Entende? Então, quando Deus precisou jogar o lixo no quintal, que foi o pecado, certo? Aí se criou a matéria nesse estado que nós estamos hoje, que Paulo fala que a criação ficou sujeita à vaidade. Vaidade é coisa, o que é vaidade? Uma criação que não tem propósito. Vaidade é uma coisa sem propósito. Então os astrônomos estudam as estrelas, estudam os astros, ficam fazendo gráfico de luminosidade, distância, expansão do universo e tal, e para que serve aquilo? Não é para nada. É só para encher cadeira de universitário, diploma de universitário, não tem propósito. Tem propósito na astronomia? Big Bang. Big Bang. Então, nesse ponto eu expliquei que quando Deus criou a luz, ele estava salvando o céu, jogando as coisas aqui para a terra, para a matéria, para poder haver matéria, para poder depois haver a carne, para poder depois o pecado ficar na carne. Porque aquele reino impossível que Satanás quis criar, ele criou como possibilidade, e aí Deus teve que isolar ele, expulsar ele do céu. E na árvore do bem e do mal ficou aquela semente de proliferação para que a carne viesse a acontecer. E Satanás, ele sabia disso. Ele sabia que o homem tinha feito do barro. Barro era matéria. Matéria já era uma coisa que já estava se separando, vamos dizer assim. Lá no Éden não, mas fora do Éden era.
uma matéria separada já de Deus, da glória. Então ele já estava com o plano de tirar Adão dali de dentro, para que Adão não ficasse ali na glória de Deus. Então aí, essa condição aqui, ó, que eu levo um corte aqui, ó, e aí pode infeccionar, pode acontecer, assim como todas as doenças e tudo, que a carne e a matéria, aqui não brilha, né? Lá no céu não tem sombra. Não existe sombra no céu. Não sei se vocês já leram o sonho da Eren. Tudo, porque quando é que uma coisa, fisicamente, quando é que você elimina todas as sombras? Quando tudo é luz. A minha caneta é luz, a minha mesa é luz, o meu travesseiro é luz, minha cama é luz. Se tudo brilhar, as sombras vão embora. Então lá no céu não existe sombra. Então veja só. Aí, quando esse mundo aqui se configurou, esse mundo, esse cosmo, certo? Olhando para as estrelas, para tudo que está aí, se configurou, né? A matéria e a carne passaram a existir, e o pecado veio habitar na carne. E a carne se tornou aquele depositório do pecado, né? Que Deus permitiu para que depois, pelo Espírito, ele descolasse nós daqui. Porque o corpo vai ser transformado, o pecado vai ser vencido no corpo, mas vai ser transformado, porque a glória vai habitar. Então vocês prestem atenção que lá em Levítico tem o sacrifício, que é o derramamento de sangue, e o sacrifício do holocausto, que é quando a carne era consumida, queimada. O holocausto significa queima da carne e aparecimento do fogo, que é a luz. É a transformação, é o corpo glorificado. Tá bom? É nesse sentido que eu falo que a carne se tornou inimiga de Deus, porque, né, ficou o depositório do pecado, né, da coisa que Deus não quer mais. Não quer no céu porque virou o reino maligno. Mas em alma e em espírito, o homem não foi preparado para ser inimigo de Deus de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, Deus o ama totalmente. E existe até a questão histórica também, mas isso aí a gente vai desviar do assunto. Bom, então vamos aqui continuar, que já são quase 9h30. Alguém tem alguma outro comentário sobre o julgamento da Babilônia e sobre o dia dessa colheita aqui? Que aqui nós vamos entrar no mar de fogo e vidro, que é um outro assunto. Então tá. O lagar fora da cidade foi pisado, saiu sangue do lagar até os freios do cavalo por 1.600 estágios. Peraí. Acho que já li isso, né? E o anjo lançou a sua foice na terra e colheu a videira da terra, jogou as uvas no grande lagar da ilha de Deus. O lagar fora da cidade foi pisado e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo por 1.600 estágios. Isso aqui já é o Armagedon, tá, gente? Isso aqui já é o Armagedon, tá? Então aqui tem dois cumprimentos juntos, né? A colheita e lá no final, na sequência, o Armagedon, tá bom? E vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos que tiveram as 7 últimas pragas, pois neles a ira de Jeová foi consumada. Eu também vi um mar de vidro misturado com fogo, e aqueles que alcançaram vitória sobre a besta, sua imagem, sua marca e o seu número do seu nome, de pé no mar de vidro com harpas de Jeová. Então esse aqui, esse povo que está lá de pé no mar de vidro, são todos os que venceram, incluindo os que foram transformados antes, os 144 mil, os que foram arrebatados e os que morreram na grande tribulação, inclui todos, tá? Porque venceram a marca, a besta e a sua marca, tá? Venceram, aqui são todos, que não tem distinção alguma. E eles cantam a canção de Moshe, servo de Jeová, e o canto do Cordeiro, dizendo: grandes maravilhosas são as tuas obras, Jeová, Elohim, El Shaddai, justo e verdadeiro são os teus caminhos, Rei dos santos. Quem não te temerá, Jeová, e glorificar teu nome? Só tu és santo, que todas as nações virão e te adorarão, porque seus julgamentos foram manifestados. Quando você olha a injustiça, e você tem a mesma condição de olhar
com os olhos de Deus a injustiça que o mal está fazendo com a criação, com a própria criação de Deus, quando você descobre o quanto Satanás odeia a criação de Deus, odeia você e odeia o próprio Deus que o criou, você sente, você tem esse sentimento aí de júbilo, tá? Onde Deus julga toda essa maldade, tá? Esse júbilo de guerra, vamos dizer assim, de vitória. Amém? Salvo da ira vindoura, dia 1º ao 10º dia do 7º mês, te tirei os 10 dias terríveis, a arca da aliança revelada, o templo no céu aberto. Agora aqui vai ter aqueles 10 dias, né, que aquela igreja lá vai ter que passar, né. Depois dessas coisas, olhei, eis que o templo se abriu, eu vi, aí o Michael Rood colocou de volta, que é a arca da aliança, que já tinha sido referida, tá. A arca da aliança representa o trono do Todo-Poderoso, as restrições contra a aproximação da arca eram tais que qualquer um que se aproximasse caía morto. De acordo com o livro de Macabeus, durante o cerco babilônico de Jerusalém, Jeremias recebeu a revelação divina para esconder a arca em um lugar secreto até o final dos tempos. Um dos sacerdotes começou a marcar a passagem, mas Jeremias o interrompeu bruscamente. Isso está em 2 Macabeus 2:2. Jeremias escreveu que quando o Messias reinasse de seu trono em Jerusalém, sentado sobre a arca não seria mais lembrada. Jeremias 3, 14, 8. Isso tudo está em Jeremias, tá? Com a presença do rei, é compreensível que o trono onde ele se senta não seja mais o ponto central de nossa referência, mas aqui no templo celestial, após a última trombeta e a reunião dos justos no mar de vidro misturado com fogo, vemos que a arca está presente, ainda provoca medo, respeito e reverência por parte de Yohanan. Então, isso aqui é um comentário do Michael Rood, tá? Deixa eu ler aqui Jeremias 13, 3, 14, 18, só para não deixar nada, porque eu não tenho o livro de Macabeus aqui para ler, mas Jeremias dá para ler. Ai, ai. 3, 14 a 18. Convertei-vos aos filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei um a uma cidade, e a 2 de uma família os levarei a Sião. E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicares e frutificares naquela terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor em Jerusalém. E nunca mais andarão segundo seu propósito, seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dê herança aos vossos pais. Claro, se a arca era o trono, né, e Jerusalém ficou o lugar do rei, então não precisava mais a arca, né, porque era um simbolismo do Antigo Testamento, né. Que Deus, ele colocou o tabernáculo como o nosso corpo, e como os céus, o universo. Existe uma relação entre o nosso corpo e o universo. O nosso coração representa a terra, onde semeia e nasce o fruto. Tá? O nosso espírito representa os santos dos santos. A nossa alma, o santo lugar. Entendeu? Então, o Senhor Jesus, quando ele morreu, ele entrou até os santos dos santos. Então, significa que o Espírito de Deus penetrou, né, para além do véu, com o sacrifício de Jesus, para se unir com o nosso espírito. Tá? Por isso que a santificação começa de dentro para fora. Bom, então vamos lá. Aí aqui começam as taças, né? E vamos deixar as taças para a aula que vem, porque já são 9h30, ninguém assiste mais do que 1h30 de aula, com os comentários e tudo. Se tiver mais algum comentário, por favor, façam. Tá? E se não tiver, vamos pedir alguém para orar. Tá bom? Para agradecer. Aqui, a capítulo de 16 são as taças, aí depois tem aquele final, né, depois aí aqui nós vamos fazer um comparativo das taças com as trombetas, tá bom? Amém?
Quem vai orar, gente? Por favor, tá todo mundo em Eu silêncio. posso. Pode orar então, pastor João. Que eu já vou encerrar. Agradeça, por favor. Meu Senhor, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela reunião aqui. Muito obrigado por o Senhor estar aqui. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua alegria. Muito obrigado pelo teu mover. Muito obrigado, Senhor, pelos os seus sorrisos, as suas gargalhadas. Muito obrigado pelo o Senhor estar aqui nos mostrando as coisas lindas do teu coração, que está aberto para todos aqueles que vão ao Senhor para ver esse tesouro em teu coração, né, Pai? O Senhor dá isso para as pessoas que querem te procurar, que querem aprender do Senhor. O Senhor tem realmente, já há muito tempo, mostrado o teu lado para os teus filhos. O Senhor tem mostrado de várias maneiras, de várias formas. Mas o inimigo também tem, Senhor, enganado os teus filhos. E ele tem feito tudo em escondido. Ele tem feito tudo em escondido. E tem passado despercebido para as pessoas. Eu agradeço em teu grande e maravilhoso plano que o Senhor tem em resgate de toda a alma. O Senhor tem levantado pessoas igual o pastor Lucas, pessoas igual ele ao redor do mundo, que vai limpar a fumaça que tem estado sobre o que o mundo, o que os teus filhos, né, Pai, que pensa ao teu respeito. O Senhor tem feito tudo que o Senhor pode. Tudo que o Senhor pode para mostrar aos teus filhos ao redor do mundo que o Senhor é bom, o Senhor é Deus. E tem sido muito difícil. Isso tem causado muita angústia no Senhor. Isso tem te dado muita tristeza. Porque há muitos dos filhos do Senhor que não estão te ouvindo por um propósito ou outro. E o Senhor tem alertado. Vai continuar alertando. Porque como o pastor Jones falou aqui sobre a Torre de Babel, sim, Satanás falhou em criar uma língua no mundo, mas ele teve sucesso em trazer essa língua para a tua igreja. Ele conseguiu fazer isso. A língua do engano. E esse segredo de mim. Mas eu agradeço ao Senhor, que o Senhor está aqui, está mostrando as coisas. E todos aqueles que te procuram, todos aqueles que, por conta deles mesmos, por conta de decisões deles, têm largado tudo que tem sido ensinado para eles e perderam o medo de sair daquilo que foi ensinado a eles, a entrar nesse novo caminho, um caminho sem agarrar em nada, um caminho livre, um andar sobre as águas, e que de uma certa maneira carrega um certo medo porque não está segurando em nada, mas só no Senhor. E o Senhor fala para esses seus filhos: vem, continua andando. Muito obrigado por isso. Pai, muito obrigado por só ter levantado. Pedimos a bênção sobre a casa do pastor Lucas, sobre a Liz, sobre todos que estão aqui, sobre a Sabrina, a família dela, sobre a Liz, nossa querida Liz, uma paixão de pessoa, nem sei se é certo falar assim, sobre o Geraldo e a família dele, a Luana e a família dela, a Maria Margarida, a família dela, a Gina, a família dela, a Ricardina e a família dela, a Sabrina e a família dela, porque esse é o teu amor. O Senhor anda procurando desculpa para salvar todo mundo. E eu falo desculpa, eu sei que o Senhor está rindo, só sabe o que o Senhor procura. Um homem, uma pessoa, alguém que te ama e te obedece. E por causa desse alguém, só abençoa todo mundo. Família, os amigos da família, os amigos da família, os filhos
o Senhor procura essa pessoa. Amém, sim. E o Senhor está feliz com a igreja aqui, e o Senhor está feliz com todos aqui, pois nós estamos andando em teu caminho. Eu continuo nos ensinando, então, Pai, os grandes mistérios do teu coração, não porque é uma coisa totalmente escondida, mas são coisas que as pessoas não querem ir e ver por elas mesmas. A porta está aberta. Elas estão agarradas em ensinamentos anteriores. Mas o brotar está vindo. E é por isso que há necessidade. Muito obrigado, Pai, por o Senhor estar aqui mostrando para nós coisas lindas e maravilhosas. Como está escrito aqui em Jeremias, aqui, 33:3. Invocar-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por isso. Amém. Em nome de Jesus, pedimos então a tua bênção e a despedida dessa reunião de hoje. Crescemos cada dia mais no Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Obrigado. Pode falar, irmão Geraldo. Vou desligar aqui a gravação.